Olha aí, né, pessoal? Você que estava reclamando do Lula gastar muito dinheiro fazendo viagens, passando muito tempo em hotéis de luxo e tudo mais, gastando uma fortuna, com aquela comitiva enorme dele que chegava, sei lá, a centenas de pessoas em viagens internacionais, a Janja falando namastê, curtindo todos os luxos, desfrutando de todos os luxos de rainha consorte do Brasil, imperatriz consorte do Brasil, né? Pois bem, não precisa ficar triste, 2024 vai ser muito melhor, porque o Lula elevou aqui o valor que os ministros dele podem gastar com diárias de hotel, meu amigo. Esse pessoal precisa realmente de um luxo, né? Porque eles exercem um trabalho tão fundamental para o Brasil, tão importante, eles têm que ter um reconhecimento, ter um luxo aí, desfrutar de uma vida de nababos que eu e você não podemos desfrutar, então, né? Vamos ver aqui, de fato, o que muda com essas novas regras aí do governo Lula, porque todo mundo já sabe, nós conhecemos muito bem como é que a coisa funciona. Esse é o Partido dos Trabalhadores que não trabalham, que estão interessados em chegar ao poder apenas para desfrutar de todos os luxos que o poder pode lhes proporcionar às nossas custas. É claro, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa medida vai valer a partir de 15 de fevereiro de 2024. Imagina que seja um prazo de 45 dias, então, para ela começar a vigorar, né? Mas ela aumentou aqui o teto das diárias em hotéis para os ministros do Estado. Sabe aquelas 4 dezenas praticamente de ministros que o governo Lula tem, né? Compara com o Javier Milei, já tinha pouco na Argentina, né? Tinha 16, ele cortou pela metade para 8, né? Então, pensa só, meu amigo, a diferença de realidade. Brasil do Lula e Argentina do Javier Milei, né? Então, esses valores, aliás, podem chegar até a R$ 900, dependendo de para onde esses ministros vão viajar aí, né? Então, essa quantia é referente a deslocamentos de ministros para Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, atualmente o valor concedido né, até o momento, a coisa está vigente ainda, o valor antigo, R$ 668,15. Vai haver um reajuste total de 34,7%. Realmente uma coisa assim impressionante, né? Sendo que em alguns casos esse reajuste chega a 42%. Realmente uma coisa bastante considerável aí, um presentão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para os seus ministros, né? Tem a tabelinha aqui do Poder 360, eles trazem algumas informações aqui também a esse respeito aí, né? Também falando sobre a questão da vigência, que vai ser 15 de fevereiro de 2024. Esse decreto foi publicado na sexta-feira, estou gravando isso aqui no domingo, dia 31 de dezembro, né? Mas foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União. Tem aqui para você ler depois. Quem se importa com isso, né? Mas veja só, cargos comissionados do Executivo, isso aqui é importante, tá? Não é só o pessoal aqui, realmente os ministros de Estado que tiveram um aumento considerável, não. Outros cargos também vão ter um valor maior. Deixa eu ajustar aqui a tela, isso. Outros cargos também vão ter um valor maior a partir de agora, né? Então, cargos comissionados do Executivo, cargos em comissão de natureza especial, demais cargos. Você pode ver que eu tenho alguns valores variados aqui. E os ministros do Estado, que são aqueles que têm um valor mais alto, vão ficar num quartinho muito melhor, uma coisa muito mais refinada. É claro, né? Pô, fala sério, R$ 900 de diária aqui, meu amigo, 900 conto de diária, pelo amor de Deus, isso aqui é um hotel de muita qualidade, convenhamos, né? Então, esses valores são relativos a essas capitais, Brasília, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, que chega a R$ 900, demais capitais, R$ 800, e outras cidades, né, outros deslocamentos, R$ 750 também, né? Então, esses valores subiram bastante aqui, voltando aos percentuais, né? Chega aqui a 42% quando se trata de deslocamento para outras cidades que não as capitais, o que é uma coisa bastante curiosa. Por que será? Será que isso aqui vai acabar sendo usado por ministros do Estado para visitarem a cidade natal deles ou alguma coisa nesse sentido aí? Não sei não. Você me diz, como diria o Rodrigo Góes, né? E, de fato, tem também aqui outros pontos a serem considerados, né? Por exemplo, uma redução de 25% quando o funcionário ficar mais de 120 dias numa localidade. Caramba, 120 dias numa localidade, né? Uma coisa assim absurda. Vamos lá. Uma coisa assim absurda. 120 dias passando ali numa cidade, hospedado num hotel às custas do dinheiro público.
tem nem palavras para descrever isso, né? E tem casos em que não há previsão de pagamento, por exemplo, quando não houver pernoite, né? Então, o cara não precisa de um hotel se ele vai voltar ali no mesmo dia, não vai ficar na cidade mais do que um dia, não precisa dormir, ele não precisa ficar em lugar nenhum, não tem nem por que pagar isso, se ele quiser, ele mesmo pague, né? Ao voltar para o local de trabalho, ao se hospedar em imóvel da União, claro, né? E custeio da União na hospedagem, quando a própria União já banca isso tudo, não tem reembolso, são coisas bastante óbvias aqui, então, né? Mas, falando aqui desses beneficiados, então, com o aumento autorizado para o Lula, não apenas, conforme eu falei, os ministros de Estado, mas também o segundo escalão do governo, né? Aquela segunda faixa, aquele nível hierárquico inferior, que, meu amigo, esse nível é disputado à tapa dentro do governo. Isso aí é o grande motivo pelo qual deputados do Centrão, por exemplo, querem tanto vagas de ministérios, né? Eles não querem apenas o orçamento da pasta para gestar coisas ali e tudo mais. Eles querem também a questão de cargos para eles indicarem, cargos muito bem remunerados, e com esse tipo de penduricalho aqui. E são cargos ali que ninguém fica sabendo geralmente quem faz parte, é muito raro a gente ficar conhecendo o secretário da pasta ou alguma coisa assim. Então as indicações deitam e rolam nesse cenário, meu amigo. É um negócio que vale peso de ouro e é o grande motivo pelo qual os deputados tanto brigam por vagas ali para indicar os seus em ministérios, porque eles querem ter essa possibilidade aí de indicar mais um monte de gente. Cada ministério ele tem uma possibilidade infinda de trazer novos cargos e fazer um agrado a mais pessoas aí, né? Então, são aqui cargos de natureza especial, secretários executivos e especiais, vários outros aí, então, que compõem, de fato, esse grupo, né? Veja que isso, mais uma vez, tal como aquela situação da desoneração da folha de pagamento que eu mencionei no vídeo anterior, no dia de ontem, né? É uma situação que se refere naturalmente ao Lula usando a calada da noite, o finalzinho do ano, quando o pessoal está menos atento, e de fato as pessoas não estão prestando tanta atenção nesse tipo de coisa aqui. Então o Lula acaba se aproveitando disso para fazer esse tipo de medida que, convenhamos, é absurda, né? Totalmente impopular, é claro. O povão não se liga nesse tipo de coisa, infelizmente, mas para pensar, isso aqui basicamente é bancar luxos para ministros às custas de dinheiro público. Mas o Lula se aproveita então desse momento bastante propício em que ninguém está olhando para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de decreto aqui que vai favorecer os seus, né? E de fato, não tem nenhuma novidade aqui, estamos falando do presidente da República que fica viajando em primeira classe lá, que quer um aerolula aqui com um quarto privativo, um escritório para ele trabalhar. Eu falei sobre isso aqui no canal também. Gastou uma fortuna com roupa de cama, com roupão, com toalha, com um monte de coisas pro Palácio da Alvorada, pra Granja do Torto, para vários outros prédios também e tudo mais. A Janja mandou comprar um sofá, queria uma mesa lá de, sei lá, 100 mil reais. Enfim, é um governo, é um presidente da República coberto de luxos, que gosta de se cercar de luxos. Isso é o que ele quer, é para isso que ele trabalha, né? E os seus também desfrutam desses luxos, essa é a grande verdade. Os seus ministros estão aí para desfrutar dessa vida de nababos em hotéis muito bem pagos, hotéis de muita qualidade, muito bem pagos, muito bem remunerados para fazer absolutamente nada, podendo ser reembolsados dos gastos exorbitantes que eles fazem nas suas viagens de trabalho, que nem sempre são viagens de trabalho, não, são viagens até pessoais em alguns casos, né? Mas veja então que esse é o grande objetivo do governo Lula em todos os momentos, em todas as partes. Ele quer apenas privilegiar os seus, dar um pouco mais de dinheiro para esse povo e para esses seus ministros, às custas de todos nós. Isso aqui soa muito mal, soa inacreditável, soa repugnante, principalmente se levarmos em conta que nos últimos meses, o governo Lula, principalmente na pessoa do Fernando Haddad, passou o tempo todo falando sobre arrecadar mais impostos, roubar mais dinheiro da população. Para que eles querem isso? Para pagar luxo para a turma deles. É simples, é uma situação fácil de compreender. No mesmo momento em que o governo Lula quer reonerar a folha de pagamento, vai tributar apostas online, vai tributar criptomoedas, offshores, enfim, o governo Lula está roubando mais dinheiro de todo mundo, ele também está melhorando a vida dos seus ministros, dando possibilidade deles desfrutarem de benefícios cada vez maiores, né? Isso é um ultraje, um tapa na cara da sociedade brasileira, né? O Lula está, assim, há anos-luz de ser como um Javier Milei da vida, por exemplo, que é um cara que chegou cobrando o preço da população. É claro, a população vai ter que pagar o preço
do comunismo com certeza, mas ele cortou na própria carne estatal, demitiu um monte de funcionários, reduziu o número de ministérios, está vendendo, trabalhando para vender estatais, cortou os subsídios para empresas também, para os amigos do rei, todo mundo pagou a conta por lá. É assim que a coisa tem que ser feita, mas não. Governo Lula, o pessoal aqui, a nobreza, a aristocracia do governo PT, Lula, o imperador do Brasil, a Janja, a sua imperatriz consorte e os seus ministros de governo ali, que são seus duques, seus condes, esse pessoal aí todo não vai fazer sacrifício nenhum. Nós vamos nos sacrificar para bancar a farra desse bando de políticos aí, pilantras do PT e companhia, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.